Eu tenho CRES em um estado, eu posso atuar em outro estado? Essa é uma dúvida muito comum entre os corretores de imóveis e é um ponto que requer bastante atenção porque envolve o CRES, que regulamenta a profissão do corretor de imóveis. Mas nesse vídeo você vai entender tudo o que você precisa saber para atuar em outro estado. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo como esse. Vamos para o vídeo? O que é o CRES e qual é a sua importância? Antes de entrarmos a fundo sobre como atuar em outro estado, vamos entender o que é o CRES e qual é a sua importância. Por que o CRES está envolvido quando eu preciso atuar em outro estado? Vamos entender que o CRES ele é regional, ele é separado por estados. Então, temos o CRES em São Paulo, temos o CRES no Rio de Janeiro, temos o CRES no Rio Grande do Sul e em todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. Então, ao atuar em outro estado, o CRES precisa ficar sabendo que isso aconteceu, porque o CRES é o órgão responsável por regulamentar e fiscalizar a profissão de corretor de imóveis em todo o território nacional. A gente, inclusive, tem diversos vídeos aqui no canal explicando sobre como tirar o CRES, se vale a pena atuar com o CRES jurídico e, para facilitar, a gente vai deixar os links aqui na descrição do vídeo. Mas agora vamos entender a fundo como atuar em outro estado. O CRES permite que o corretor de imóveis atue em outro estado? Bom, primeiramente precisamos entender se é permitido ou não que o corretor de imóveis atue em outro estado diferente daquele onde ele tem a sua inscrição. E a resposta é sim. Mas tudo irá depender da sua motivação para atuar em outro estado. E são basicamente 3 motivos, que eu vou explicar através de exemplos. Imagine que eu tenho a minha inscrição no CRES de São Paulo, mas eu quero temporariamente atuar no Rio de Janeiro. Eu não vou atuar aqui definitivamente. Essa é a opção 1. Ou eu tenho meu CRES em São Paulo e eu quero atuar também de forma definitiva no Rio de Janeiro, ou seja, eu vou continuar atuando nas 2 regiões. Essa é a opção número 2. Ou existe ainda a terceira opção. Eu tenho meu CRES em São Paulo, mas eu mudei a minha região de atuação para o Rio de Janeiro, então eu não vou mais atuar aqui em São Paulo, somente no Rio de Janeiro. Essa é a opção 3. E para ficar mais fácil ainda de você entender cada um desses cenários e que caminhos seguir, eu vou explicar isso para você com mais detalhes no quadro. Vamos lá? Bom, então vamos utilizar como exemplo um corretor de imóveis que atua em São Paulo e ele quer passar a atuar no Rio de Janeiro. Então, esse corretor ele tem como primeira opção, se ele for atuar de forma temporária no Rio de Janeiro, ele pode optar pelo pedido de exercício eventual. O que é o exercício eventual? É uma solicitação que ele faz ao CRES para que ele possa exercer a atividade de corretor de imóveis por 120 dias em outra região diferente da qual ele possui a sua inscrição. Agora, vamos supor que esse corretor ele quer, na verdade, atuar de forma permanente em outra região. Então, ele quer atuar em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Então, ele terá que recorrer à inscrição secundária. Ou seja, esse corretor de imóveis terá a inscrição em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Agora, vamos supor que ele, na verdade, não quer mais atuar em São Paulo. Ele quer atuar somente no Rio de Janeiro. Então, esse corretor de imóveis poderá pedir a transferência de inscrição. Então, esses são os 3 cenários possíveis de acordo com a necessidade desse corretor de imóveis. Recapitulando, se for somente por um breve período de tempo, um serviço esporádico, exercício eventual é a melhor opção. Ele pode trabalhar nesse outro estado por até 120 dias. Se ele precisar atuar de forma definitiva em outro estado, além daquele onde ele possui a sua inscrição, inscrição secundária. Agora, se ele decidir mudar a sua região de atuação, ele pode pedir a transferência de inscrição. Então, esses são os 3 cenários possíveis para o corretor de imóveis que atua
como pessoa física. E para o corretor de imóveis, pessoa jurídica, ou seja, como é que fica o CNPJ do corretor que está em alguma dessas três situações. Então, para a pessoa jurídica, o exercício eventual não é uma possibilidade. Como funciona para a pessoa jurídica? A pessoa jurídica, se ela quiser atuar em 2 estados, em 2 regiões ao mesmo tempo, ela precisa recorrer à inscrição secundária. No entanto, para fazer a inscrição secundária, é necessário que seja aberta uma filial. Então, por exemplo, se o corretor atua em São Paulo, tem o seu CNPJ em São Paulo, ele precisará abrir uma filial no Rio de Janeiro. Então, dessa forma, ele pode fazer a inscrição secundária da sua filial no Rio de Janeiro. Agora, se por acaso esse corretor de imóveis não vai mais atuar em São Paulo e vai atuar com a sua empresa somente no Rio de Janeiro, ele precisará primeiramente fazer uma alteração contratual para mudar o endereço da sua empresa para o Rio de Janeiro e assim pedir a transferência da inscrição para a nova região. Bom, e como que fica em relação ao Cresce para esse corretor de imóveis que quer pegar a sua empresa que atua em um estado e também passar a atuar em outro estado? Então, vamos lá. Em relação ao Cresce, o corretor de imóveis que atua em São Paulo, ele já tem a sua inscrição no Cresce como pessoa física e ele também tem a inscrição da sua empresa como pessoa jurídica. Perfeito. Então, para que ele possa atuar também no Rio de Janeiro, ele terá que ter também o seu Cresce no Rio de Janeiro. Ou seja, ele terá que ter a sua inscrição secundária no Cresce do Rio de Janeiro, para que aí assim ele possa abrir a sua filial no Rio de Janeiro e ter o Cresce de pessoa jurídica também no Rio de Janeiro. Então, esses são os registros necessários para que um corretor de imóveis PJ possa atuar em mais de um estado. Preciso consultar o meu contador para essa mudança? Esse é um ponto de extrema importância se você atua como um corretor PJ, ou seja, se você tem um CNPJ da área de corretagem de imóveis, porque o seu contador vai te ajudar a tomar a melhor decisão. Então a resposta é sim, você precisa consultar o seu contador para te auxiliar nessa mudança. Inclusive, aqui na CountTech, nossos clientes têm acesso à consultoria gratuita quando precisam fazer esse tipo de mudança. Então, para facilitar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para que você possa conhecer melhor o serviço de contabilidade com conta integrada e benefícios para corretores de imóveis. Passa lá na descrição e clica no link para conhecer. E se você tiver qualquer dúvida sobre o assunto, compartilha com a gente aqui nos comentários e nós te responderemos com todo prazer.